Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos estudar o dimensionamento de câmaras de poeira. O dimensionamento de câmaras de poeira envolve basicamente duas situações. A primeira, que é quando a câmara de poeira ela não existe, e nesse caso a gente vai determinar o H, o L e o C, que, como vimos anteriormente, são as dimensões características do equipamento, e numa segunda opção, quando a câmara já existe. Nesse caso, o objetivo do projeto é avaliar o desempenho do equipamento. E o desempenho vai ser avaliado a partir da determinação do diâmetro da menor partícula que vai ser coletada nas condições de operação do equipamento. Em ambos os casos, o dimensionamento é baseado na velocidade terminal da partícula e na velocidade superficial ou horizontal do fluido, já que a separação será possível apenas se a velocidade terminal for maior que a velocidade do fluido. Essas velocidades devem ser relacionadas, por sua vez, com o tempo de queda e de residência no equipamento. Bom, então vamos definir as variáveis de projeto. Para isso, precisamos estabelecer a relação entre as variáveis de projeto H, C e L e os tempos de queda e de residência. Considerando a vista lateral da câmara, com comprimento C e altura H, e considerando a partícula entrando no ponto superior da câmara, teremos que essa partícula percorre uma trajetória parabólica até ser coletada. A velocidade terminal está associada ao movimento vertical da partícula. Já a distância percorrida pela partícula é h. Essa relação permite definir o tempo de queda como uma função dada pela dimensão característica h e velocidade terminal, conforme mostra a equação. A velocidade média horizontal, VF, está associada à vazão volumétrica e às dimensões h e L. Trata-se de um parâmetro muito importante, devendo ser pequena para evitar a redispersão das partículas, mas não pode ser muito baixa para evitar que ocorra deposição de sólidos na tubulação. Normalmente, fica numa faixa entre 0,3 e 1,5 metros por segundo. A relação entre H e L deve ser tal que a construção da câmara permita a velocidade média do fluido esteja dentro da faixa recomendada. Considere agora que a partícula entra na câmara a uma distância y acima da base da câmara. O tempo que uma porção de gás que entra com a partícula irá gastar para atravessar a câmara na direção do escoamento é o tempo necessário para a partícula chegar ao fundo. Dessa forma, o tempo de residência está associado à distância percorrida c na velocidade vf, e é definido pela equação 3. Assim, temos que, se o tempo de queda é menor ou igual ao tempo de residência, as partículas serão coletadas. Já se o tempo de queda for maior que o tempo de residência, as partículas não serão separadas e vão ser carregadas pela corrente gasosa. Para o projeto, consideramos o caso limite de partícula coletada pela câmara de poeira, onde a partícula percorre toda a extensão da câmara até ser coletada, conforme mostra a imagem. Nessa condição, o tempo de queda é igual ao tempo de residência, e igualando as equações 1 e 3, chega-se na relação entre as dimensões características h e c e as velocidades, que será utilizada no projeto. Por outro lado, podemos também definir o diâmetro da menor partícula que será coletada por uma câmara de poeira nas suas condições de operação. Considerando o regime de Stokes, a equação da velocidade terminal pode ser manipulada para isolar o diâmetro, que nas condições limites, onde o tempo de queda é igual ao tempo de residência, se estabelece então o diâmetro mínimo. Substituindo a equação 4, ficamos com uma expressão para o diâmetro como uma função das dimensões características h e c e da velocidade média do escoamento. Por fim, foi feita uma nova manipulação usando a equação 2 para obter uma equação que relaciona o diâmetro da menor partícula coletada com as dimensões características e a vazão de operação. Chega-se assim na equação 7, que estabelece o diâmetro mínimo, ou melhor, o diâmetro da menor partícula que será coletada com eficiência de 100%.
Partículas com diâmetro maior que o diâmetro mínimo serão coletadas com eficiência de 100%, independente da posição de entrada na câmara. No próximo vídeo, último sobre câmara de poeira, veremos o cálculo da eficiência de coleta. Até lá!